Três erros que eu vejo infoprodutores do mercado digital cometerem na hora de contratar pessoas para a sua equipe. Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem. Você, infoprodutor e empresário do mercado digital, quer ter aí a sua empresa com mais lucro, mais liberdade e crescer todos os anos? Fica por aqui, acompanhe esse vídeo, eu espero que você goste, perfeito? Bom, vamos lá. Gente, para dar um contexto, né? Talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho uma infoprodutora de lançamentos no mercado digital, vai fazer mais ou menos 5 anos aí, né? Isso é muito bom. E desde lá eu contrato pessoas para minha empresa, contrato pessoas para minha equipe, né? Então, no início tinha algumas dificuldades, normal, né? Mas com o tempo encontrei uma forma a qual funcionava para a minha empresa, funciona até hoje para a minha empresa, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, ok? Olhando o mercado e participando de alguns grupos, eu vejo que infoprodutores em mastermind, players grandes até, têm esses três erros que eu vou comentar e é por eles que eu quero começar e pedir para que você não passe por eles, né? Existe uma forma mais tranquila de você conseguir conduzir uma contratação, tá bom? Primeiro erro, gente. O infoprodutor, o empresário, não tem clareza de fato da função que ele quer contratar, da função a qual ele de fato precisa para exercer aquela atividade dentro da empresa, certo? Então, as pessoas, elas, por não terem um documento, que é aquele documento de descrição de vaga, ele fica sem clareza e sem clareza vai ao mercado e sem clareza no mercado você traz qualquer pessoa para aquele negócio. É isso que eu não quero que aconteça. Então, como que você faz, nessa primeira etapa, para existir essa clareza? Você vai fazer um documento chamado descrição de cargo. O que é esse documento? Você vai colocar o que você busca nessa pessoa, quais são as funções que ela vai executar todos os dias, quais são as obrigações, as responsabilidades, né? Quais são os conhecimentos e competências que você precisa que ela tenha, né, para exercer aquela função. De fato, você coloca ali também como você quer propor a ela, né, financeiramente, o que você quer propor, se vai ser um contrato PJ, se vai ser um contrato CLT, se essa vaga é uma vaga temporária ou você tem um plano de carreira para ela, que é uma vaga mais de médio e longo prazo, percebe? Quando essas informações elas estão descritas, você consegue ir ao mercado com mais assertividade, percebe? Nessa fase que você divulga essa vaga, você manda num grupo de WhatsApp, você cadastra ela no LinkedIn, você manda num Mastermind. As pessoas que se interessarem por aquela vaga, elas vão ver que existe essa descrição e nessa descrição elas vão se conectar, se faz sentido ou não para elas, ok? Então esse é o primeiro erro que grandes infoprodutores não fazem, mas que eu sugiro que você faça. Coloque tempo nessa etapa, não tenha pressa de contratar, não precisa ter pressa. Saiba que quanto mais rápido você contrata, mas você contrata errado, não vai adiantar nada, você vai acabar perdendo tempo e perdendo dinheiro, percebe? Então, dê tempo ao tempo, faça essa coisa, né? Faça esse documento, não é algo complexo, pelo contrário, é algo para te gerar clareza e para que você traga a pessoa correta, certo? Segundo erro que eu vejo infoprodutores cometendo é não ter um processo seletivo. Então, o que é um processo seletivo e para que ele serve? Processo seletivo, nada mais, né? O nome diz, processo seletivo, seleção. Seleção do que e de quem? Quando você está na etapa de divulgar essa vaga, né, algumas pessoas vão se interessar por ela, vão aplicar, vão colocar as informações às quais você solicitou e você vai ter que fazer uma seleção dessas pessoas que estão mais coerentes ali, né, que responderam, que estão mais próximas daquilo que você busca, né, para conversar com elas, para conhecer elas e saber de fato se elas vão se conectar e dar contexto para aquela vaga, certo? Então eu vou falar, gente, como eu faço aqui. Existe uma forma correta de fazer? Existem padrões e existem modelos de contratação, ou até mesmo empresas que você pode contratar, que elas vão fazer todo um processo seletivo, literalmente, para te ajudar. Mas como eu faço aqui, e aí você avalia se serve para você também, né? O meu processo seletivo, eu converso com a pessoa num primeiro momento, chamo ela para uma reunião, para uma conversa, né? Muito natural, e ali eu não falo da empresa, eu não falo da vaga, eu simplesmente quero conhecer a pessoa literalmente, né? Então,
qual o seu nome, o que você faz, de onde você vem, se é uma pessoa casada, se tem filhos, qual que é a sua fase, em qual momento você está, né? Você está fazendo um processo de migração, você está vindo do físico para o digital, ou você já está no digital, percebe? O que você fazia antes, que talvez hoje não esteja fazendo sentido. Nesse momento, é conhecer a pessoa, é saber em qual fase ela está, em qual momento da vida dela ela está, né? Por quê? Porque dependendo de como está o contexto da vida dela, talvez não conecte com o que você está precisando. Vamos supor que você precisa de uma pessoa que esteja num nível de alta performance, que ela precisa estar full time ali com você, que seja um braço direito ou algo do gênero, né? Mas a pessoa a qual ali ela está se apresentando para você, ela está um pouco, né, com mais dificuldade, ela está indo numa fase migratória, ela está vendo se o digital é para ela. Então é nesse momento que você consegue identificar esses pontos. É dessa forma que eu faço, eu acredito que vai funcionar para você. Tem um segundo momento. Nesse segundo momento, aí sim eu explico para ela tudo exatamente o que eu preciso, o que tem nessa função, quantas horas são de trabalho, qual o objetivo dessa pessoa, como ela vai nos ajudar a exercer essa atividade, né? O que de fato significa essa função para a gente. Então, como que tudo isso vai se encaixar tanto na realidade dela quanto na nossa, e se faz sentido para ela de fato, né, acompanhar e seguir, né, nesse processo seletivo, certo? Então é nesse momento que eu determino ali, olha, são todas essas funções que a gente vai precisar, essas demandas, e eu vou precisar de você desta forma, ok? E até mesmo, aqui é uma sugestão, né? Vai também depender do contexto da vaga que você está buscando preencher. Gente, no mundo físico, é um pouco mais complexo você colocar uma pessoa para fazer um teste na sua empresa. Às vezes você tem que contratar a pessoa, ela tem que fazer uma integração, ela tem que, né, enfim, é mais demorado. Já no mundo digital, é uma coisa mais flexível. Então existe a possibilidade de você fazer um teste com essa pessoa, né, durante uma semana ou algumas entregas, por exemplo. Vamos supor que você esteja tentando contratar um editor de vídeos, né? Pede para ele entregar para você os próximos 5 vídeos que você vai executar, que você vai gravar, né? Ah, é um social media. Conversa com ele, fique com ele por uma semana, produzindo conteúdos ali com você, te auxiliando, né? Por quê? Porque ali você sente a energia da pessoa, vê se ela conecta, se é aquilo de fato mesmo que você estava imaginando, percebe? Por quê? Porque é mais simples e óbvio, né? Remunere essa pessoa pelos testes os quais você está propondo para ela. Nada de graça, né? Eu costumo dizer para os meus filhos que, ó, de graça só oxigênio, ok? Então, gente, esse é o segundo erro, né? Mas eu acredito que se você fizer dessa forma, fazer um processo seletivo certinho, né, o qual vai te deixar mais seguro sobre a pessoa que você está tentando contratar, vai funcionar muito bem. Terceiro erro, e esse, olha, eu posso te dizer que é o pior erro, né? Por que é o pior erro? Porque ele te deixa extremamente vulnerável ao longo prazo, né? Até o curto prazo mesmo. Por quê? As pessoas não fazem contrato. Então, ó, contrato é uma coisa que é mais que necessária, tanto para você como para a pessoa que você está contratando. Não só por segurança, mas ali neste documento está descrito exatamente quais são as obrigações dela, quais são as suas obrigações, né? Quais são os termos deste acordo, né, entre as duas partes. Isso tanto para ele, né, como para você. Se não existe contrato, não existe regras. Não tem como você conversar, fazer uma renegociação ou até mesmo dar um feedback referente àquela função se nenhum contrato foi feito. Ok? E claro, gente, olha, documento de contrato, ele tem que ser único e exclusivo seu. Então aqui, ó, um ponto de atenção. Não seja um empresário, um infoprodutor mesquinha. Para com essa porra de ficar procurando contrato pronto e contrato de outras empresas para você fazer uma contratação, ok? Contrata um advogado, ele vai fazer um contrato para você, para sua empresa, com os termos os quais você precisa,
para que se num momento futuro você tenha algum problema, está ali como funciona a sua empresa e as coisas que você, né, valoriza na hora de fazer esses acordos, ok? Esse é um ponto extremamente importante e é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo. Qualquer contrato serve, qualquer modelo serve? Não, não serve. Se você quiser ter um problema futuro, o qual você não consegue saber se você vai ter ou não, pegue esse tipo de documento, ok? Agora, se você é um empresário, infoprodutor responsável, mande um advogado fazer um contrato para você, certo? Contrato, extremamente importante. Não é, talvez eu faço depois. Não. Contratou, faz o contrato. Deixe isso certinho. E, gente, esses são os 3 pontos, mas eu quero falar sobre um ponto aqui muito importante extra, né? Vamos dizer assim, que é o quê? Os empresários, os infoprodutores negligenciam na hora de contratar, falar sobre a cultura da empresa. Marcos, mas esse papo é muito chato. Falar de cultura é uma coisa subjetiva, às vezes as pessoas não entendem, ou até mesmo o próprio infoprodutor não tem clareza da cultura dele, né? E é por isso que não fala. Só que o que acontece? De uma forma muito simplória, só para a gente dar um contexto aqui no vídeo. Gente, cultura nada mais é do que o comportamento das pessoas dentro da sua empresa. Se você não determinar, se você não falar para essa pessoa como que é a cultura e como que vive essa cultura dentro da empresa, ela vai vir e talvez qualquer comportamento sirva. Do jeito que ela está ou a forma que ela acredita que ela tem que se comportar, ela vai se comportar, percebe? Então falar da sua cultura, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você trabalhe, a sua empresa atenda pessoas, né, mais velhas. Então, um dos tipos de comportamento que faz parte da cultura do seu negócio é a empatia. Você vai ter que exercer um pouco mais de empatia. Por quê? Porque são pessoas mais velhas, porque você vai precisar ter um pouco mais de paciência, porque são pessoas com mais dificuldades com a tecnologia. Se você não falar isso para ela na porta de entrada, talvez ela seja uma pessoa impaciente. E o erro não vai estar nela, gente. O erro vai estar em você que não passou essas informações para ela. Então fale sobre a sua cultura. Fale o que ali vocês valorizam como os princípios, os valores, né? Os comportamentos que vocês precisam, que bate direto em conexão com o seu cliente final. Percebe? Então não é nada subjetivo, é de extrema importância. E esse, se eu não dizer que é o mais importante, é um dos principais. Certo? Eita, bati aqui no meu computador. Ok? Então, senhoras e senhores, espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Se você gostou, deixa a sua curtida aí, deixa o seu comentário. E se você ficou com alguma dúvida, deixo o convite para você, vai lá no meu direct no Instagram, manda uma mensagem, né? Vai ser um prazer saber quem é você, saber sobre o seu negócio e que a gente consiga se conhecer melhor, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente. Tchau!